Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo em Alta aqui do canal da Zau Investimentos. E o assunto de hoje é investimentos no exterior. Será que vale realmente a pena começar a investir fora do Brasil? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, tá? Bom, eu sou o Fernando Arnold, assessor de investimentos aqui da Zau, que é um escritório credenciado da corretora XP. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam aqui embaixo para receber mais conteúdos como esse. A gente tem conteúdos toda semana, sempre tem novidades. A gente tem também o nosso Instagram, cheio de novidades para vocês. E a gente tem uma área no nosso site com relatórios gratuitos sobre mercado, renda fixa, fundos de investimento, carteiras recomendadas. E para quem é cliente Zau, a gente tem um diferencial que são os relatórios da Eleven, né? A gente disponibiliza para os clientes, tá? Bom, vamos lá. Eu sou o Fernando Arnold, né, assessor aqui da Zau, estou com o meu sócio e assessor, o Diego Triulci, que é um dos maiores assessores aqui do escritório. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho de você aí, Diego. Opa, obrigado, Fernando. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Eu sou assessor aqui na Zau Investimentos. Meu colega aí, Fernando, fez a apresentação. Vale lembrar que esse vídeo ele é importante porque a gente vai discutir um tema que está sempre em pauta, se vale a pena ou não investir no exterior. Claro que a gente tem muita coisa para falar aqui, a gente vai tentar resumir, e vale lembrar que esse vídeo não tem nenhum intuito de recomendar nenhum tipo de investimento, tem apenas o intuito de trazer mais informação para que você invista melhor o seu capital, tá bom? Então, Fernando, vamos em frente aí, que tem bastante coisa para a gente falar, interessante para ajudar o pessoal aí. Maravilha. Muito bem colocada essa questão aí de indicação. É basicamente só passar conhecimento para vocês, tá? A gente vai citar alguns nomes aqui de fundos, ações, enfim, mas vocês façam os seus próprios estudos e análises aí por conta própria, tá? Bom, você investidor brasileiro, eu acho que faz total sentido que você busque alternativas de investimento fora do Brasil. Hoje o PIB aqui, a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira estão entre 1% e 3% da economia global, ou seja, é um pedacinho de nada em relação a outras possibilidades fora do Brasil, né? Claro, tem muitas pessoas que dizem que a Bolsa Brasileira ela está em um bom momento, tem bastante potencial de crescimento, mas se a gente for analisar historicamente, 2016, 2015 a gente teve ali o impeachment, 2017 teve o Wesley Day, né, que teve uma queda bem expressiva, 2018 teve greve dos caminhoneiros, aí começou o Covid, né? E durante o Covid a gente viu que a economia brasileira ela se recuperou muito devagar em relação a outras economias, né? China, Estados Unidos, Europa. Então, faz total sentido que a gente diversifique, né? Além de ações, fundos imobiliários, a gente fuja um pouquinho do Brasil e busque outras alternativas, né? Basicamente, a gente vê várias vantagens aí de fazer esse tipo de investimento. O Diego tem contato com as BDRs, né? Se quiser falar um pouquinho sobre a BDR e a mudança recente aí no cenário. Claro, mais importante do que tudo aí, pessoal, principalmente porque quando a gente tem esses problemas, esses pânicos de mercado, o que o investidor faz é colocar o seu capital num lugar seguro. E aí o dólar, né, uma moeda forte, Estados Unidos é considerado o lugar mais seguro para se investir. Então, esse capital saindo faz com que a moeda suba. E esses mercados, por serem mais pujantes, tem um mercado de capital muito mais forte, tem uma tendência de recuperação muito maior do que aqui. Então, quando a gente fala de BDRs, os BDRs eles estão dando uma oportunidade de a gente justamente colocar o nosso capital em um país, né, não necessariamente somente Estados Unidos, a gente pode alocar o nosso capital também em outros países aí com um mercado de capitais forte, como por exemplo a China. O BDR ele não é necessariamente uma ação, né? Ele não representa um BDR, representa uma ação, mas ele representa aquela empresa que está listada no mercado internacional. Então, você pode se expor dessa forma e quando você se expõe a um BDR, você também está exposto à variação cambial, né? A gente sempre fala que uma variação cambial ali, estando exposto a dólar, você tem uma espécie de hedge natural na sua carteira, porque assim, a gente sabe que quando os mercados dão esses pânicos, tendem a subir, né? Realmente, aqueles mercados que estão expostos ao dólar e que tem um mercado mais pujante, mais forte. Então, o BDR é uma forma de você se expor e hoje não tem só os BDRs de empresas, né? Também temos os BDRs de ETFs que chegaram recentemente. Então, a B3 tem disponibilizado muitas outras formas de investimento para a gente, que a gente possa realmente estar disposto a esse tipo de ativo.
Maravilha. É a grande novidade aí de possibilitar que qualquer investidor invista através de BDRs, facilitou o acesso, né? O mercado ganhou bastante liquidez. Então, consigo pegar o meu dinheiro hoje, separo lá R$ 1.000, consigo comprar, sei lá, umas 5 BDRs, né? Exatamente. Mesmo sendo um pequeno investidor, né? No começo eles parecem menos líquidas, né? Mas assim, a partir do momento que a gente vai disponibilizando informação para que as pessoas saibam que aquilo está disponível, né? Porque muitas vezes é novidade, as pessoas não têm aquele tempo para se adaptar, né? E aí tem um trabalho importante do assessor que é justamente notificar as pessoas, falar, ó, agora a gente tem uma oportunidade interessante aqui que você pode visualizar, né? Que agora antes não tinha, então essa oportunidade apareceu para que você possa de repente se expor a esse ativo, claro, se, dependendo do perfil do investidor, né? Sim, o BDR em si ele tem um pouquinho de trabalho, né, tanto da parte da análise, você precisa verificar se a ação está num preço bom, se vale a pena comprar nesse momento, se ela tem perspectiva de crescimento, assim como as ações aqui no Brasil. Então, uma certa desvantagem, digamos assim, para o pequeno investidor que está começando é que tem uma necessidade de conhecimento um pouco mais aprofundado, teria que analisar um pouco mais de relatório, de repente comprar um relatório lá de fora, analisar o balanço da empresa, né? Fernando, não quero ter dificuldade, eu quero investir de forma fácil, né? Assim como no Brasil a gente tem os fundos de investimento, multimercado, renda fixa, ações, a gente também tem a possibilidade de investir fora através de fundos de investimento, né? Na plataforma da XP a gente tem o Morgan Opportunity, por exemplo, que é um fundo global em dólar ou com a versão hedgeada, né? A versão em dólar, o dólar sobe, você ganha, o dólar cai, você perde. Mas não é a única variável a ser levada em consideração, né? A bolsa pode subir 20%, o dólar cai 10%, você continua no positivo, né? A ideia é que você se posicione em moeda forte com uma carteira diversificada de forma global, né? Outra possibilidade, junto com o Morgan, a gente também, né, como o Diego comentou, a gente pode investir na Ásia, pode investir na China, né, a gente pode investir através de ETF, negociado em bolsa, tem lá o China 11, tem o IVVB11, é um composê, né, uma carteira, tem mais contato com o IVV, a carteira de bolsa americana em dólar, né, uma possibilidade aí para quem não quer se preocupar com a análise de ativos individualmente, vai comprar uma carteira do S&P 500 bolsa americana. Exatamente. Também tem a possibilidade de comprar alguns fundos de Ásia, a Morgan Stanley tem também fundo de Ásia, tem especificamente da economia chinesa, e tem também alguns fundos de bolsa europeia, né? A economia chinesa, asiática, lá tem mais de 1 bilhão de pessoas, conforme a economia vai se desenvolvendo, as pessoas vão saindo da classe média para a classe média alta, a gente pode ser que eles comecem a consumir um pouco mais da Europa, produtos de luxo, né? As marcas de luxo, carros de luxo, né? Exato. E a gente pode notar também um crescimento na Europa, né? O índice Eurostoxx, por exemplo, pode acabar acompanhando a economia asiática, e muitos dizem que a China vai ultrapassar os Estados Unidos ali em 2027, 2028. Então, por que não eu me posicionar agora para surfar todo esse movimento de crescimento das economias, né? Exatamente. A gente tem que mirar sempre o longo prazo, né? Se a gente tem uma carteira diversificada, não adianta a gente correr atrás, por exemplo, hoje se o Brasil está numa situação ruim, vou mudar meus investimentos todos para os Estados Unidos, ou vou mudar todos os meus investimentos para a China. O legal é você estar exposto, porque dado o momento, essas economias vão reagir de formas diferentes, e isso no longo prazo, como a gente está falando de investir em empresas, no longo prazo as empresas, né, tendem a trazer lucros, tendem a trazer benefícios para quem é investidor. Então, o interessante do mercado de capitais é isso, se expor a projetos interessantes aí a baixo custo, né? Maravilha. Outra possibilidade, por exemplo, ano que vem a gente tem a questão eleitoral, né? Então, o mercado financeiro ele antecipa qualquer tipo de decisão e, enfim, pesquisas. Então, a gente vai passar por bastante volatilidade, né? Então, a diversificação internacional, a gente acabou de passar pela troca presidencial nos Estados Unidos, então a gente vai passar aí por 3 anos de puro crescimento, a não ser que aconteça alguma outra coisa, né? Mas a gente não tem mais esse risco eleitoral por enquanto, né? Aí, na economia chinesa, a gente vai ter questão presidencial também, né? Muito em breve, né? E a gente pode aproveitar uma eventual volatilidade para se posicionar um pouco mais forte lá fora. Mas imaginem o seguinte, né? Se a gente ficar somente aqui no Brasil, eleição ano que vem vai sacudir toda a carteira. Se eu tiver
Ásia, Europa, Estados Unidos e Brasil, uma parte da carteira vai balançar, eu retiro um pouco da economia lá de fora, trago para cá, né, me posiciono aqui dentro no Brasil, compro barato, aqui subiu demais, jogo um pouquinho para fora de novo. E assim eu vou gerindo a carteira, né? Posso estabelecer percentuais aí no exterior, 30%, dividir entre Estados Unidos, Europa e Ásia, e o restante permanece no Brasil, vai ter uma excelente diversificação de portfólio, né? Exatamente. É importante, essa diversificação nunca é ruim, né? A gente tem que estar exposto aos vários, tanto setores da economia quanto distribuição global. Acho que é importante, principalmente porque cada um se comporta de uma forma em períodos de tempo, né? E aí a gente tem grandes retomadas pela frente, né? Boas perspectivas. Então dá para a gente surfar bem essa onda se a gente souber montar uma carteira da forma correta, né? Então, alocando ali, batendo aquele papo sobre quais são as perspectivas, sabendo qual que é o setor que pode ter, se beneficiar mais de uma... A gente está falando de reabertura ainda, né, da economia, então a gente tem que olhar, dar uma olhada interessante para isso, uma olhada mais precisa para isso. E aí a gente está sempre aquele viés de que a gente investe no lugar que a gente conhece mais, né? Conhece muito o Brasil, por que a gente não investe fora? Né? Meio que uma brincadeira aí, porque a gente sabe que na época de turbulência, nos problemas de turbulência que a gente vive, né, vira e mexe, tem algum problema, a gente teria que estar exposto sim a uma moeda forte e a outras economias, tá? Isso é fundamental. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Vou deixar aberto a possibilidade, eu e o Diego, a gente tem muito contato com o mercado financeiro e com o ambiente externo do Brasil, com ETFs, BDRs, fundos de ações e multimercado em dólar, investimentos no exterior. Então, a gente vai abrir a possibilidade de avaliar a carteira de vocês, né? Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou por e-mail das aulas a carteira que vocês têm hoje. A gente pode passar algumas possibilidades de otimização mesmo, de diversificação. Fernando, Diego, eu quero saber algum ETF ou alguma BDR para comprar. A gente tem carteiras aqui e a gente pode ajudar nesse sentido. E, eu quero investir em fundo de investimento. A gente pode fazer uma seleção aí dos que tem uma performance mais consistente, né? Tem uma robustez aí de equipe de gestão há muitos anos e passar para vocês de forma consolidada, tá? Exatamente, muito bem colocado, Fernando. Pessoal, não hesitem em contatar, precisar de uma ajuda, não hesitem em pedir, porque é importante que a gente durma tranquilo quando a nossa carteira está performando por nós, né? Ali que a gente consiga colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que o nosso patrimônio tá bem cuidado, tá? Então é isso, esse recado que a gente tinha a dar para vocês. Bons negócios e vamos em frente. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diego. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Lembrem de se inscrever aqui no canal, deixar a curtida e os materiais gratuitos a gente tem aqui na descrição também, tá? Valeu, pessoal. Obrigado por assistir.